Buenos días mis amigos, en la clase de hoy vamos a aprender los heterogenéricos. ¿Tú conoces? Entonces vamos a la clase, yo soy Maestro Guilherme, suscribe en mi canal y vamos a aprender español. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my standing, go out of this world and right on time. Los heterogenéricos son palabras que cambian su género en español, que se hace diferente al portugués. Por ejemplo, tenemos la palabra leche, que en portugués es o leche. En español no es el leche, y sí la leche. Hay un cambio de género en esta palabra, por eso se llama heterogenérica. Quiere decir que es la palabra que cambia su género distinto de otra lengua. La palabra que en una lengua puede ser masculina, en español puede ser femenina. En una lengua puede ser femenina y en español puede ser masculina. Entonces la palabra heterogenérica sucede el cambio de género, a mudança de gênero, voltando para o português. Quando nós temos aqui no português a palavra leite, que eu falei, no português é o leite, o artigo é o artigo masculino. Só que em espanhol não é el, que é o artigo masculino, e sim la, que é o artigo feminino. Fica la leite, a leite, no português é o leite. E nós temos no espanhol uma lista grande de palavras heterogenéricas. Ah, professor, é obrigado eu saber isso caso eu queira saber espanhol? Sim, tu tienes que saber porque es una regla de la lengua española, y si tú quieres aprender español, si tú quieres hablar español como un nativo o como un hispanohablante, que es aquel que habla bien el español, tú tienes que aprender. Então, se você quer aprender mesmo espanhol, você vai ter sim que aprender palavras heterogenéricas. E na descrição do vídeo também eu vou deixar uma lista de palavras heterogenéricas. Toda palavra também que terminar com AJE, arre, em espanhol é uma palavra masculina. No português não, no português é a palavra que termina com age, né? Por exemplo, a viagem no português a gente coloca com o artigo a, que é o artigo feminino. No espanhol é el viaje, tá? El viaje. El viaje quer dizer a viagem, só que no espanhol, se for traduzir ao pé da letra, seria o viagem, não a viagem, tá? Então tá aí toda palavra que terminar com AJE, que é a terminação ARE em espanhol, é uma palavra masculina em espanhol. Em português é hermenina, uma palavra feminina, tá? Então outro caso também são as palavras que terminam com umbre. Por exemplo, costumbre. É costume, no português é o costume, só que no espanhol é la costumbre. Palavras que terminam em umbre são palavras femininas, no português são palavras masculinas. Ou seja, está sempre acontecendo aquela troca de gêneros que a gente está estudando aqui, do heterogenérico, aquela troca de gênero de uma língua para outra. Então, dois casos específicos: o arre, quando a palavra termina em arre, viaje, pelarre. Pelarre seria pelagem, no português é a pelagem, no espanhol é el pelarre, tá? Costumbre, no espanhol é la costumbre, que é a costume, no português é o costume, tá? Então a gente tem que saber esses casos específicos aí do idioma. Então, seguindo aí, abordando algumas palavras heterogenéricas, nós temos la sangre. La sangre seria o sangue no português. No português é uma palavra masculina, no espanhol não. No espanhol é uma palavra feminina. La sangre. La nariz. La nariz não é o nariz, não é el nariz, e sim la nariz. Tá? No espanhol também é uma palavra feminina, no caso, né? No português é que é masculino. O espanhol a gente se pega muito o espanhol, aquela questão, o espanhol é parecido com o português, vai ser fácil. Não, o espanhol ele é parecido sim com o português, mas tem casos que se você for levar nessa de se parece eu vou conseguir, não, você vai ter aí muita dificuldade, porque se você não estudar os casos específicos, como esse do
heterogenérico, das palavras heterogenéricas, você vai ter aí dificuldade, porque você vai falar errado o idioma e além disso você vai trocar o gênero das palavras, tá? Embora o espanhol seja muito parecido ao português, porque também a língua espanhola é de origem latina, tem muitas palavras parecidas. A gente não pode levar isso que espanhol é fácil. Eu comecei a estudar o espanhol em 2016, isso eu já disse em algum vídeo, tem um vídeo lá no Facebook. E desde 2016 que eu estudo, ou seja, você aprende um idioma, no caso eu aprendo um idioma, eu continuo estudando, porque a gente nunca sabe de tudo. Você já se perguntou por que é que você estuda português do primeiro ano do fundamental até o terceiro ano do ensino médio, sendo que a gente sabe português? Pois é, a mesma coisa a gente faz com outras línguas, com inglês, com espanhol. A gente nunca para de estudar. Por quê? Vou lhe responder. Porque a língua, ela não é como a matemática. A língua ela muda conforme o tempo passa. As expressões mudam, a gramática muda, a escrita muda, as gírias surgem, enfim. Então, pessoal, vocês que vão aprender têm que estar se atualizando no idioma e procurando saber sempre mais sobre o idioma, não só a gramática, sim a cultura, enfim, a gente que quer aprender o idioma tem que viver sobre o idioma. Então, en la clase de hoy yo les he explicado las palabras heterogenéricas, son las palabras que cambian su género. Yo he dicho algunos ejemplos de las palabras son la nariz, el viaje, la sangre, todas esas palabras se cambian sus géneros en español y también se distingue del portugués. Voy a dejar muchas palabras heterogenéricas en la descripción de este video. Si te has gustado, deja tu like y suscribe en mi canal. Hasta la próxima. Estudie porque